a nossa oficina. Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. O pessoal vai entrando no meio do caminho. É, boa noite. Meu nome é Henrique. Estou muito feliz de estar aqui. Vou me apresentar com mais calma daqui a pouco. Só falar um pouco por que que a gente está aqui, né? Qual que geralmente é o motivo que nos traz aqui nessa oficina. A gente faz uma oficina dessa por semana. Geralmente a gente está aqui porque a gente está imerso em alguns problemas e algumas questões que se repetem na nossa liderança, na nossa gestão e também na nossa vida. Vocês vão ver que muito do que a gente vai falar aqui hoje não tem como separar a gestão e vida, é uma coisa só nessa brincadeira. Geralmente a gente adotou novos processos, novas metodologias, até a inteligência artificial, e a equipe às vezes continua não engajada, continua não entregando o resultado que a gente quer, a gente continua não atingindo o resultado que a gente quer. E a gente já tentou de tudo, né? Só que a gente não tem esse resultado e muitas vezes o faturamento que a gente tanto deseja. E por que que eu estou falando isso? É porque eu já vivi isso. E o mais curioso disso tudo é que isso não é falta de movimento, não é falta de tentar fazer diferente. Então, provavelmente você que está aqui, você está se sentindo sobrecarregado, sobrecarregada, você já tentou, em muitos casos, fazer diferente, fazer de uma outra forma aí na sua vida, no seu negócio, na sua liderança, né? Mas às vezes, mas não está acontecendo. O resultado não vem, o processo não vem, e aí a gente quer entender por que isso acontece, né? E, na verdade, eu quero falar para vocês que existe um motivo para tudo isso estar acontecendo, né? Existe um motivo para o seu negócio funcionar do jeito que funciona, existe um motivo para a sua equipe funcionar do jeito que funciona. E a grande verdade é que novos processos, metodologias, inteligência artificial, novas técnicas têm um limite, tá? Tem um limite quando a gente fala de engajamento, quando a gente fala de funcionamento de equipe, quando a gente fala de alcance de resultado. Tudo isso, novas metodologias, novos processos, inteligência artificial tem um limite. Ah, e existe uma forma da gente sair dessas repetições, existe uma forma da gente expandir esse limite que limita tudo isso, existe uma forma da gente alcançar os resultados que a gente deseja. E é sobre isso que eu quero falar aqui para vocês. Eu já vou deixar um spoiler aqui, tá? Quando há repetições, seja na falta de engajamento, na falta de resultado, ou até em conflito entre sócios, quando há repetições, a raiz é emocional. Então, isso é muito importante, gente, muito importante. Eu diria que esse que eu estou falando é a base de tudo. Quando há repetições, a raiz é emocional. Então, quando há repetições, não adianta a gente buscar novas técnicas, novas metodologias, novos processos, porque a raiz é emocional. Eu estava conversando ontem com uma grande amiga sobre o planejamento dela para esse ano, né? E aí ela falando do planejamento financeiro e tal, e aí eu perguntei, tá, mas como é que você quer se sentir neste ano? E aí ela falou, olha, eu quero me sentir mais leve. E aí eu falei, tá, mas você está vinculando a ter mais dinheiro que se sentir mais leve? Ela, eu acho que é uma forma. Eu falei, não é uma forma. Você vai ter que trabalhar coisas para se sentir mais leve, porque se você se sente pesado repetidamente, isso é emocional, e outra coisa é ganhar dinheiro. Elas vão se influenciar. Quanto mais leve, mais dinheiro você ganha, e por aí vai. E aí eu perguntei para ela, na época que você ganhou mais dinheiro, o que que aconteceu? Você estava leve ou pesada? Falou, nossa, ela falou, não, Henrique, eu tava pesado, inclusive eu tive burnout. Então, quando há repetições, é emocional, tá? Então, é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Mas deixa eu me apresentar e falar também como é que a gente vai funcionar aqui. Então, eu vou falar mais ou menos durante 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20. E depois a gente vai abrir para perguntas. E aí a gente vai ficar aqui até a hora que não tiver mais perguntas, tá? Então, como eu falei, a gente tem feito essa oficina é, toda semana. Acho que agora, nesse momento, tem 2 pessoas, 3 pessoas presencial. Acho que é o menor número que a gente já teve. Então, pode ser que acabe mais cedo. Mas pode ser também que no decorrer vá pessoas mais entre aí. A gente já chegou a acabar até 10 horas, 10h30, tá bom? Então, deixa eu contar um pouco da minha história. Desde pequeno, eu quis entender um pouco como é que grupos e equipes funcionam, né?
E eu não quis aprender isso por uma coisa boa, na verdade. Eu quis aprender isso porque eu sofria muito bullying. E eu queria entender por que que eu sofria bullying, que eu fazia, que gerava tudo isso no grupo, por que que o grupo lidava comigo dessa forma, por que que as pessoas lidavam comigo dessa forma. E o tempo foi passando e eu fui aprendendo a entender um pouco como é que os grupos funcionam, aí fiz parte de grupo jovem. E aí, quando eu saí do colégio, eu junto com outros amigos fundamos uma ONG. Então, com 18 anos de idade, eu tinha uma ONG. Minha ideia era mudar o mundo. E eu acho que eu ainda quero mudar o mundo, só que de uma forma diferente. E aí, isso me levou a aprender a trabalhar muito com grupos, porque logo com 18 anos eu fui trabalhar no governo federal, fui organizar conferências nacionais. Então, minha vida toda eu fiz psicologia, foi como é que eu entendi que os grupos funcionavam. E aí, para fazer isso na prática, eu acabei fundando empresas, vendi empresas, então já fundei duas empresas, já vendi duas empresas, e fui sempre procurando estudar com mestres que enxergavam a história do visível e invisível nos grupos. Então, eu estudei com Humberto Maturana, a gente vai falar bastante dele, que é um grande cientista, chileno, concorreu ao Prêmio Nobel. Estudei com Alan Kaplan, que tem um livro sensacional chamado Artistas do Invisível. Estudei com Ken Wilber, que é o fundador da Psicologia Integral. Fiz MBA na FGV, fiz MBA na PUC de São Paulo, fiz mestrado com Maturana. Então, comecei a entender, procurar entender como é que isso funcionava. Depois de um tempo, eu não satisfeito, depois meus filhos já tinham nascido, eu falei, cara, eu quero entender agora, eu quero viver o lado B, quero ser diretor de grandes organizações. E aí eu fui gestor de RH em diferentes lugares, desde organizações com 1.000 pessoas até 10.000 pessoas, né? E Quando aí eu saí de. criei uma frase que abriu as minhas portas nesse período, que a frase é: o visível orienta, o invisível move, né? Então, acho que essa é uma frase que quem tem me acompanhado nas redes sociais provavelmente ouviu falar dela. É uma frase que está ali presente, né, o tempo todo na minha vida, que é: o visível orienta, o invisível move. Essa é uma frase que diz o que que eu acredito do processo de liderança. Por que que ele diz o que que eu acredito no processo de liderança? Porque eu acredito que efetivamente a liderança ela tem que trabalhar com o que a gente chama de visível e invisível. Ela tem que trabalhar com as metas, com os processos, porque tudo isso orienta, e isso é fundamental, isso é importante, mas tem que trabalhar com o que é invisível, que é com a confiança, com o engajamento das pessoas, com a relação, com a conexão, porque é isso que vai fazer as pessoas se moverem, tá? Então, essa é um pouco. Já treinei mais de 22.000 pessoas, sou professor internacional, dou aula fora do Brasil, de desenvolvimento de equipe de liderança. Eu não sei se tem alguém aqui que é de Brasília que está aqui assistindo ou aqui presencialmente no workshop. Eu fui curador do Lideragov, que é o grande programa de liderança do governo federal. E eu criei um modelo de liderança que chama modelo Ser de liderança, que é o modelo que as pessoas mais me conhecem. Eu vou apresentar ele bem rapidamente aqui para vocês, porque não é o foco, nosso foco não é falar do modelo Ser. Eu expandir o modelo Ser baseado no que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, mas eu quero só apresentar rapidamente o que que é este modelo para vocês entenderem de onde é que eu parti nessa história toda, né? De onde é que eu parti tudo isso nessa história. Esse aqui é o modelo C. O modelo C, ele acredita que liderar é criar condições. Então, isso é uma coisa muito legal, porque quando eu vou nos lugares, uma coisa que eu observo é que o conceito de liderar, seja em equipe, em qualquer organização que eu vou, e como eu falei, já treinei mais de 22.000 pessoas, sei lá por quantas mil organizações eu já passei. As pessoas por mais que elas tenham definido a responsabilidade ali do cargo, elas não têm muito bem definido o que significa liderar. Então, cada pessoa acaba liderando de um jeito completamente diferente. E aqui a gente acredita muito que liderar é criar condições. E a gente acha que a realização na liderança ela é resultado mais bem-estar. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês, ela tem esses dois pilares, esses dois focos, que é resultado mais bem-estar
E a gente criou um ecossistema de liderança, que é quando a gente vai fazer a formação de liderança, que não é o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, mas a gente trabalha alguns elementos que a gente considera importante, que é florescimento, como é que a gente dá a possibilidade das pessoas aprenderem e progredirem na carreira, como é que a gente trabalha a conexão genuína, porque é isso que as pessoas, é a partir da conexão que abre porta para o engajamento, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, a gente só se engaja com aquilo que a gente se conecta, a gente só se engaja com aquilo que a gente se conecta. Engajamento, que é você criar condições para as pessoas se moverem na direção, né? O engajamento é uma energia de movimento, é aquilo que faz você se mover em direção a algo. O pertencimento e o significado, que é as pessoas sentirem que estão na mesma identidade, é isso que vão fazer elas se mobilizarem, quererem ficar naquele lugar, e a segurança psicológica para elas poderem contribuir. Então, esse é o modelo de sistema C, tá? Então, eu criei esse modelo de sistema, e aí, como eu falei, eu treinei mais de 22 mil lideranças, passei por várias organizações e estava muito satisfeito com isso. Só que essa história é muito bonita, só que eu confesso que tinha um incômodo acontecendo. E o que era esse incômodo? Nessas 22 mil lideranças que eu treinei, eu não sei até qual é a história de vocês com o processo de desenvolvimento de lideranças nas organizações de vocês ou na equipe de vocês, eu percebi que nem todo mundo mudava. E na prática eu via pouco resultado. E aí eu tinha essa pergunta que me incomodava profundamente. Por que que algumas lideranças mudam com o mesmo treinamento, aprendendo a mesma coisa, com o mesmo instrutor, nas mesmas condições, e por que que outras pessoas não mudavam e pareciam que era uma eterna repetição? E aí eu me frustrava. E aí, para entender isso, eu fui revisitar a minha história e vi que essa repetição também aconteceu comigo. Aconteceu comigo na Federação das Indústrias, que eu fui gestor de RH, aconteceu comigo na Olon, que foi a empresa que eu vendi, aconteceu comigo em alguns lugares. Eu vi que eu repeti alguns padrões, eu fui tentar entender o que fez eu mudar, o que fez eu mudar o meu limite, expandir o meu limite. Então, eu chegava sempre num nível de engajamento com a equipe, sempre no resultado. O que fazia eu expandir isso? E aí eu fui começar a entender e aprofundar essa história. E aí eu comecei a entender o que eu fiz para virar o jogo. E é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. O que eu fiz para virar esse jogo? O que eu fiz para expandir esse processo? O que eu fiz para efetivamente olhar e falar, cara, agora eu sei como é que eu mudo um padrão. Eu sei como é que eu faço diferente. Eu sei como é que eu expando isso para atingir um novo resultado, para não virar um esquema de repetição. E para falar sobre isso, eu preciso falar do meu momento de maior estresse e burnout que eu tive na minha vida, que era quando eu era sócio da Olon. Quando eu era sócio da Olon, eu tinha uma ideia que eu tinha mais 4 sócios, eu tinha 30 pessoas trabalhando junto com a gente, e eu tinha uma sensação que só eu fazia tudo. Eu tinha uma sensação que só eu era sócio efetivamente. Eu tinha uma sensação que só eu cuidava dos processos. Eu tinha uma sensação que se eu não tivesse ali, nada acontecia. E nesse auge desse estresse burnout, eu comecei a querer entender o que que acontecia, o que que podia fazer de diferente, foi onde eu conheci Humberto Maturana. Como eu falei para vocês, Humberto Maturana é um cientista chileno, concorreu ao Prêmio Nobel já de ciência, e ele trouxe algumas descobertas que mudou a minha forma de enxergar. Mudou a minha forma de enxergar como eu estou presente no meu dia a dia, mudou a minha forma de enxergar como eu lidero, mudou a minha forma de enxergar como é que eu influencio pessoas. E aí eu queria mostrar, primeiro eu queria começar mostrando o que eu aprendi com Humberto Maturana. Primeira coisa que eu aprendi com Humberto Maturana que mudou a minha prática é que tudo é coerente. Isso é interessante porque eu não estou falando que as coisas são agradáveis ou desagradáveis, mas eu estou falando que elas são coerentes. Aliás, quando deixa de ser coerente, a gente não perde a vida no final das contas, né? Mas ele é coerente com o quê? Com os nossos sentimentos e necessidades. Significa que se eu tenho a necessidade de controlar, a minha realidade vai ser uma realidade que vai estar reagindo a essa minha necessidade de controlar. No caso de uma equipe de trabalho, vai ser uma equipe de trabalho sem iniciativa. Se eu tenho uma necessidade de controlar, eu vou estar estressado, vou estar pesado. Se eu tenho uma necessidade de controlar, eu vou até um determinado limite de resultado.
Porque eu não vou abrir espaço para as pessoas inovarem e fazerem sem a minha presença, por exemplo. Então, tudo é coerente. É coerente com os nossos sentimentos e necessidades, por mais que a gente não tenha consciência. Então, hoje, a nossa realidade do mundo do trabalho, ou na nossa vida, ela é a nossa realidade, tá? Não estou falando da realidade sistêmica, global, externa da sociedade. Da nossa, do nosso dia a dia, ela é coerente com as nossas necessidades e sentimentos. Tem mais uma pessoa querendo entrar aqui. Então, como é que funciona isso? Necessidade e emoção gera pensamento, que gera comportamento. Necessidade e emoção gera pensamento, que gera comportamento. Todos os seus comportamentos são baseados nas suas necessidades e emoções. Por isso que, olha só, primeiro ponto importante. Por isso que não adianta eu fazer treinamento de técnicas, de inteligência artificial, de metodologias e processos, porque eu não vou mudar minha necessidade de emoção, vou continuar me comportando da mesma forma, vou gerar a mesma realidade, vou gerar o mesmo comportamento da equipe, tá? Então, não adianta eu fazer um treinamento de técnica e emoção, ou de técnica e processos e metodologia, se eu não mudar minha necessidade de emoção. Então, primeira coisa importante, tudo é coerente. Significa que você olhar para o seu negócio hoje, para os resultados do seu negócio, ou para a sua equipe, o quanto sua equipe se engaja ou não se engaja, é coerente com o seu comportamento, com as suas emoções e necessidades. É coerente com as suas emoções e necessidades, beleza? Então, isso é o primeiro ponto importantíssimo para você. Tudo é coerente. Tudo é coerente. Segundo ponto importante que eu aprendi com Maturana: todo sistema aqui é padrões de funcionamento. Todo sistema tende a criar padrões, tende a criar repetições. Seja a sua família, seja você mesmo, seja a sua equipe, todo mundo tende, inclusive você mesmo, você é um sistema, tá? A criar repetições, a criar padrões de funcionamento, porque isso gera previsibilidade, gera segurança, gera economia de energia, ok? Então, tudo tende a gerar um padrão. Por isso que é tão difícil fazer mudanças, porque todo sistema ele tende a criar padrões de funcionamento, tá? Então, o que é um padrão? Eu gosto de falar que padrão é aquilo que é esperado. Pensa só, eu estou na equipe, é esperado que ninguém tome iniciativa e me espere eu agir. Isso é um padrão. É esperado que as pessoas não falem dos incômodos. Isso é um padrão. É esperado que é tal, sempre a mesma pessoa que fale. O grupo vai esperar essa pessoa falar. É um padrão. É esperado que eu que tenha que organizar as coisas. É um padrão. Então, vamos lá. Tudo é coerente e todo sistema cria padrão, ok? Essa é a criação de padrão, é como é que ele ocorre? Aqui que vem o grande pulo. Como é que se forma padrões dos sistemas? Por meio de adaptações. Gente, isso aqui é importante demais da conta. E aqui vai gerar um incômodo em vocês, tá? E esse incômodo, ele é bom, porque é um incômodo que vai começar a gerar processo de mudança. Todo processo de mudança surge de um incômodo. Os padrões surgem por meio de adaptações. Então vamos lá. Tudo é coerente, ou seja, tudo tem uma relação com a sua emoção e sua necessidade. Todo sistema cria padrões, formas de funcionar, e esses padrões eles ocorrem por meio de adaptações. Deixa eu explicar isso para vocês com mais calma, porque isso aqui pode virar o jogo de vocês. Eu vou trazer uma analogia da vida fora do trabalho para a gente trazer para o mundo do trabalho, tá? Imagina só, tem duas pessoas que são cabeças duras se relacionando, ok? O que que vai acontecer se essas pessoas cabeças duras continuarem se relacionando, as duas querendo ser cabeças duras? Elas vão se bicar até elas se separarem, essa é uma possibilidade, ou uma vai ter que abrir mão de ser cabeça dura e vai se adaptar à outra, ok? O mundo ideal, que não é o que geralmente acontece, é que elas pudessem fazer um balanço. Agora eu sou cabeça dura, agora é você. Agora eu sou cabeça dura, agora é você. Não, mas não é isso que acontece. Uma vai se adaptar à outra.
ok? Para elas sobreviverem. Então, elas vão criar um padrão onde uma deixa de ser cabeça dura e outra permanece. Agora, isso é na vida fora do trabalho. Elas acabam escolhendo quem vai se adaptar. Agora, pensa comigo numa organização. Quem vocês acham que se adapta a quem? Numa organização, a equipe se adapta à liderança, os diretores se adaptam ao empresário, ao CEO. Significa que a sua organização, a sua equipe, é uma adaptação a você. Sempre. Ah, Henrique, mas eu não posso ser eu uma adaptação à minha equipe? Então, vamos lá. Aí vai existir uma retroalimentação. Perguntaram isso semana passada no Rio de Janeiro. Estava lá dando um treinamento. A equipe vai se adaptar a você, você pode enxergar uma coisa da equipe, você pode se adaptar à equipe. A equipe olha que você se adaptou a ela e volta a se adaptar a você. Sempre a sua equipe, a sua organização se adapta a você. E isso nos leva à definição mais atual de cultura organizacional. Uma cultura organizacional não é nada mais e nada menos do que a alta liderança valoriza, não valoriza e tolera numa organização. Uma cultura organizacional não é nada mais e nada menos do que uma organização, do que a alta liderança tolera, valoriza e não valoriza numa organização. E dessas peças, inclusive, o mais relevante é o que se tolera, ok? Então, se você for olhar para a tua equipe, para a tua organização, a coerência tem muita relação com o que você tolera. O padrão tem muita relação com o que você tolera, ok? Então, vamos juntar as três peças. Tudo é coerente. Formam padrões. Padrões por meio de adaptações a você. Você é a pessoa que sustenta esse padrão do seu negócio e da sua equipe. Então, a primeira grande pergunta que eu quero fazer para vocês é: como é que você mantém o padrão atual que hoje você não está satisfeito, que hoje você quer expandir, que hoje você reclama? Como é que você mantém esse padrão atual? Lembra, tudo é coerente. Como é que você sustenta essa coerência que existe? Como é que hoje você sustenta esses ciclos viciosos que você não quer mais? Como é que você sustenta isso? Como é que você está permitindo que essas repetições ocorram? O que que você não está abrindo mão nessa história? E quando eu estou falando isso para vocês, eu não estou falando de uma teoria vazia ou de autoajuda. Isso é ciência, tá? Os estudos da teoria sistêmica comprovam que os sistemas funcionam por meio de adaptações, tá? Vou falar para vocês, por exemplo, de um estudo bem interessante. No livro chamado Responsabilidade Extrema, olha só que interessante. Foi feito. A Marinha estava fazendo um exercício, tá? Isso é uma história real. Fazendo um exercício onde você tinha que formavam equipes e bots e você ia até o final, tá? Ia lá fazer um resgate, eu pegava alguma coisa no final do mar e voltava. E aí isso foi acontecendo de forma sucessiva. Até o momento que eles perceberam que as equipes ficaram mais ou menos sempre nas mesmas posições, se criaram seus padrões. Então, quem estava chegando em primeiro, quem estava chegando em último, sempre estava chegando em último. E aí eles tiveram uma ideia, eles falaram, vamos trocar as lideranças desses bots, vamos trocar a liderança do bot que está chegando em último lugar para a liderança do bot que está chegando em primeiro lugar. E assim eles fizeram, eles trocaram as lideranças desses bots. Então vamos lá, se o que eu estou falando para vocês é verdade, se tudo é coerente, se formam padrões e se adapta a você, o que que vai ter acontecido? Exatamente o que aconteceu. O bot que estava chegando em último recebeu a liderança do bot que estava chegando em primeiro lugar e começou a chegar nos primeiros lugares. Já o bot que estava chegando em primeiro lugar, que recebeu a liderança do bot que estava chegando em último lugar, se adaptou a esta liderança
e começou a chegar em último lugar. Sistêmico, ciência, é isso. Outro tema, outro ponto científico que eu quero trazer para vocês, eu não sei se vocês sabem, nós temos 3 centros de inteligência, né? A gente tem a mente, ok? Que todo mundo sabe. A gente tem o intestino, que também é um centro de inteligência, porque tem seu próprio sistema nervoso. E a gente tem o coração, que também é um centro de inteligência. Então, alguns médicos se reuniram e fundaram o Instituto de Inteligência do Coração nos Estados Unidos. Vocês podem pesquisar aí no Google. E eles têm vários estudos super interessantes para entender. Por quê? Porque é o coração que influencia mais a mente e o intestino, não é o contrário. Olha só que interessante. É o coração que influencia mais a mente e o intestino. E o que eles descobriram é o seguinte: tem vários estudos geniais, mas eu quero só trazer um para vocês. O que eles descobriram foi a gente influencia o campo, o nosso coração emite o campo eletromagnético que influencia o campo eletromagnético da outra pessoa, mesmo sem a gente precisar falar nada. Ah, Henrique, isso é papo furado. É? Me diz o seguinte: você já ouviu a expressão de, oh, nossa, quando tal pessoa saiu de férias, está uma paz aqui? Nossa, quando tal pessoa chega, o clima pesa. Isso acontece o tempo todo na nossa vida. Ou quando você chega em algum lugar, você não se sente bem. Ou quando você chega em algum lugar, você se sente bem. Isso é o campo eletromagnético. Agora pensa comigo. Se a sua equipe se adapta a você, o seu campo eletromagnético influencia muito mais a sua equipe. Por isso que quando tem um conflito, por exemplo, e você chega nesse conflito numa reunião que está uma bagunça, digamos assim, você chega e chega numa postura calma, o campo se acalma, a equipe se acalma. Se você entra no conflito, ou se você faz uma fala mais assertiva, ou muitas vezes com tom mais alto, a equipe se adapta a isso e ela se fecha. Gente, as lideranças, os empresários executivos, eles têm uma responsabilidade tremenda. Tem um estudo que é um estudo muito, muito, muito impactante. É, a gente tem muito estudo para falar dos benefícios que uma boa liderança ou que um bom executivo ele gera. Mas tem um estudo que mostra que se uma equipe ficar 10 anos com um executivo, com um CEO, enfim, com uma liderança que não respeita, eles aumentam em 60% o nível de sofrer uma doença cardíaca. 60%. Olha aí. Então, sim, a sua emoção e a sua necessidade influenciam a sua equipe, a sua empresa, sem você precisar falar nada, sem você precisar trocar uma palavra. E é por isso que tem a frase que o Otto mandou para vocês. Tudo que você é em excesso, a sua equipe é de menos. Se você é detalhista demais, a sua equipe ela vai se adaptar a você e ela vai ser de menos. Se você tem iniciativa demais, a sua equipe vai se adaptar a você e vai ser de menos. Se você é controlador demais, a sua equipe vai se esforçar de menos. Eu estava em Sergipe, eu acho, Natal, já não lembro, fazendo treinamento. E nessa época era o grande moda era líder coach, né? Liderança coach. E aí a gente tinha um momento onde a gente tinha a gente chamava uma pessoa para ir lá na frente e a gente fazia algumas perguntas. E a grande reclamação dela era que a equipe dela não tinha iniciativa. E aí eu perguntei para ela o seguinte, tá, mas vem cá, quando tem um problema, como é que funciona? Ela falou, quando tem um problema eu vou e resolvo rápido. Então, se você resolve rápido, para que que a sua equipe vai precisar resolver? Tudo que você é em excesso, a sua equipe é de menos, ok? Então, gente, tudo é adaptação de você. Isso significa que tudo parte de você.
A forma que a sua equipe funciona, ela parte de você. A forma que o seu negócio funciona parte de você. Então, se você quer expandir o limite, você quer que isso mude, você tem que mudar. Ah, Henrique, você está me falando então que eu não preciso implementar novos processos, inteligência artificial. Não, não é isso que eu estou falando. Você pode e deve fazer isso, mas isso vai até um limite, que é você. Vou dar um exemplo. Se você implementa um processo, mas você tem um padrão emocional, a gente vai falar dos padrões emocionais já já. Se você tem um padrão emocional de querer ser necessário, sabe o que vai acontecer? Você vai implementar o processo, vai ser lindo, mas vai ter um determinado momento que você não vai querer mais seguir o processo. E aí não vai adiantar. Você vai aprender a feedback, fazer um roteiro de feedback, você vai ter que implementar algumas coisas, mas você vai dar talvez o feedback sanduíche, que é aquele feedback do elogio e da crítica junto. Não vai funcionar. Então, sim, implemente, mas tem um limite, que é a sua necessidade emocional. Se você quer expandir esse limite, você vai ter que trabalhar sua necessidade emocional, tá? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu fui contratado por um CEO de uma empresa de São Paulo e o que que aconteceu? Na verdade, minha filha nasceu, né? Eu vendi a minha empresa, minha filha nasceu. Como eu falei, eu sou psicólogo. E aí eu vendi minha empresa para ficar com ela, e quando eu estava voltando para o mundo do trabalho, eu estava na dúvida o que, que eu ia fazer, se eu ia fundar uma outra empresa, se eu ia para o mercado de consultoria, se eu ia tentar estar enfim, é, sendo contratado, né, carteira assinada e tal. E aí eu fui fazer o que muita gente faz da psicologia, que é começar a trabalhar com processo seletivo. Então eu comecei a trabalhar com processo seletivo e aí me indicaram para um CEO em São Paulo, e aí eu fui fazer o processo seletivo para a secretária dele. E ali eu descobri uma frase muito interessante, que é assim: toda secretária que a gente contratava entrava diferente e saía igual. E foi um processo bonito, ele inclusive participava do processo, a pessoa, a secretária que estava saindo participava do processo. Mas acontecia o seguinte: por mais que a gente selecionasse uma secretária que tivesse iniciativa, que tivesse autonomia, ele era uma pessoa muito grosseira. E aí as pessoas logo logo se adaptavam a isso. E aí ele ficava insatisfeito e demitia. Então todas as pessoas entravam diferentes e saíam igual. Na Federação das Indústrias eu estava implementando gestão de desempenho e estava com um vice-presidente conversando com ele. Ele falou uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer. Ele falou: Henrique, muito legal as metas, muito legal tudo isso, mas na prática eu vou fazer o que o presidente pedir para eu fazer. Eu vou me comportar como eu vou ser avaliado por ele. Me fale como eu serei medido e é assim que eu vou agir. Vice-presidente se adaptando ao presidente. Então, gente, não adianta mudar se você. Não adianta mudar e implementar novos processos se você não mudar nada. Agora tem uma questão importante. Primeiro passo, então, é você descobrir qual é a tua necessidade emocional. Qual é a polaridade que você está. Esse é o primeiro passo. Então, eu vou apresentar para vocês agora. A gente mapeou 7 polaridades emocionais e os efeitos disso no seu negócio e na sua equipe. Então, eu vou apresentar para vocês agora quais são essas 7 polaridades, para você começar a se identificar e entender o que que você está fazendo e como é que você muda essa polaridade. Então, como é que vai funcionar agora, tá? Eu vou apresentar as 7, vou descrever as 7. Eu ainda não vou falar de formas de você sair dessa polaridade. Por quê? Porque eu quero que primeiro você busque se identificar, se mapear. Então eu quero que você preste bem atenção, anota, presta atenção, se mapeia, vê onde é que você está. Depois disso, eu vou apresentar estratégias para você sair dela. E aí você pode focar na sua, tá? Ah, Henrique, eu tenho todas. A gente pode ter todas. Mas para um processo de mudança, é importante você escolher uma, tá? Como é que eu escolho uma? Escolha aquele que, se você perguntar para as pessoas na sua vida pessoal e na sua vida profissional, elas vão falar: olha, isso aqui é legal você trabalhar, tá? Então, escolha uma. Tem uma frase do Otto Scharme, que o Otto Scharme é o fundador da teoria U, que resume muito essa primeira parte aqui do que a gente falou. O que que diz a frase dele? A frase dele é o seguinte:
Uma mesma pessoa, no mesmo ambiente, fazendo exatamente a mesma coisa, pode obter resultados completamente diferentes, a depender do seu estado emocional na época, no momento. Ou seja, eu posso aplicar a mesma ferramenta, eu dar a mesma oficina, ou conduzir a mesma reunião, com o mesmo contexto, com as mesmas pessoas. Se eu estiver bem emocionalmente, vai ter um resultado. Se eu estiver mal emocionalmente, vai ter outro resultado. Isso é óbvio. Parece besta eu estar falando isso para vocês aqui, mas a gente não leva isso a sério. A gente não pensa nisso. Então, a gente quer, por exemplo, aumentar nosso faturamento, e todo mundo quer, e é importante aumentar nosso faturamento, mas a gente não olha para o nosso estado interno. Se a gente olhar para o nosso estado interno, a gente vai ter um determinado resultado, um determinado limite. A gente só vai expandir esse limite se a gente aumentar o nosso resultado interno. Beleza? Então vamos lá, gente. Olha só. Antes de eu começar a apresentar as polaridades aqui para vocês, eu preciso explicar por que que eu chamo de polaridades, tá? Por que que são polaridades? São dois lados da mesma moeda, tá? Um lado vai ter o que a gente chama de polaridade de proteção e o outro lado a gente vai ter o que a gente chama de polaridade de expansão, tá? Essa é a brincadeira. Como eu falei, a gente vai falar da sua polaridade, porque sua organização, sua equipe se adapta a você. Vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu fundei a ONG, como eu falei para vocês, eu sofri muito bullying. Então eu tinha a seguinte polaridade: eu não posso me conectar com as pessoas. Eu preciso me proteger. Eu não posso ser visto. Eu preciso me proteger. Então, quando eu entrei na ONG, quando eu fundei a ONG, eu tinha esta polaridade emocional. As equipes que vieram para ficar comigo, a minha relação com os meus sócios, se adaptavam a essa necessidade emocional minha, que era de proteção. Henrique, mas por que que você tinha essa polaridade? Porque ela foi verdade em algum momento. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Vocês vão identificar a polaridade de vocês e elas foram, e a lógica, para cada polaridade eu vou falar uma lógica. Essa lógica, em algum momento da vida de vocês, foi verdade. A grande questão é que a gente ainda acredita emocionalmente que ela é verdade. Então eu fiquei uma boa parte do meu tempo na ONG me protegendo das pessoas, acreditando que se eu fosse visto, se eu me conectasse com as pessoas, eu ia ser sacaneado. Até o momento que eu me incomodei. E eu falei assim, poxa, todas as pessoas que fundam a ONG estão recebendo 1.000 propostas, estão fazendo 1.000 trabalhos legais fora da ONG, estão sendo vistos, tal, eu não. Mas era lógico que eu não. Eu não aceitava nenhuma proposta de dar palestra, eu não ia para cima do palco, eu não ia na frente de nada, eu queria ficar só atrás. Então, para eu me permitir ir para frente, eu tive que mudar a minha lógica emocional, eu tive que entender que eu me conectar com as pessoas, eu ser visto, não necessariamente eu ia sofrer bullying. E eu não estou falando, gente, que isso é uma lógica emocional que eu trabalhei ali no final, não. Eu tive que terminar de trabalhar essa lógica emocional quando eu decidi que eu vinha trabalhar no digital. Eu sempre tive muita tranquilidade, agenda muito cheia fora do mundo digital. Quando eu decidi que eu vinha, pô, agora eu quero ir para o mundo digital, eu tive que trabalhar isso. Por quê? Porque significa eu ser visto. E significa que eu tenho que sair dessa lógica emocional. Percebam, se eu não trabalhasse isso, eu ia. Tudo bem, eu estava satisfeito no mundo offline. Consigo pagar minhas contas tranquilamente, digamos. Mas eu queria expandir. Eu tinha que ampliar isso. Eu tinha que sair dessa lógica emocional. Beleza? Então, vamos para as lógicas emocionais. E eu quero que vocês anotem aí com calma. E eu quero que vocês busquem se identificar nessa brincadeira. Tá bom? Então vamos lá. Primeira polaridade: controle versus segurança interna. Tá? O que que é o controle? É aquela pessoa que tem a necessidade emocional, a lógica emocional de querer controlar, de querer revisar cada detalhe, cada linha, que se sente sobrecarregado a todo momento. Tá? Ah, Henrique, mas não é controle e confiança? Então, não, é controle e segurança interna. Por quê?
Se a gente pergunta para essas pessoas que querem controlar tudo, o que que de pior pode acontecer se ela não controlar, ela vai falar que é medo de ser mal vista, medo de ser vista como uma pessoa fraca, medo de não alcançar o resultado, medo de, medo de como as pessoas as enxergam, é falta de uma segurança interna. Não é em relação ao outro, é em relação a ela mesma, ok? Então a lógica emocional é: se eu não controlo, algo vai sair errado. Eu vou perder o valor e o respeito. O compromisso oculto que ela tem é: eu não posso relaxar ou tudo desanda. Aqui, a pessoa que está aqui, ela não tem tempo para o filho dela. Ela não tem tempo para a família, ela está o tempo todo estressada, ela não dorme direito. A gente pode mudar, tá, gente, as polaridades no decorrer do caminho. Uma ficar mais forte, uma ficar mais fraco. Por exemplo, eu tenho dois filhos, eu tenho a Letícia de 15 e tenho o Gael de 14. Eu brinquei muito pouco com o Gael, porque eu estava nessa polaridade do controle. Tinha acabado de entrar numa empresa nova e eu achava que, cara, se eu não aparecer o tempo todo, se eu não controlar tudo, eu vou ser visto de uma forma, como uma pessoa dispensável. Só que olha só que interessante. Quando a gente está nessa polaridade do controle, que na verdade é um medo, medo de ser mal visto, medo disso, faz com que a gente controle a equipe vai acabar ficando com medo também, se sentindo abafada e vai começar a errar mais. A nossa necessidade do controle colabora para a equipe ficar mais lenta e errar mais. E aí o que que a gente faz? A gente controla mais. E aí a gente entra no ciclo vicioso. Então eu controlo mais, a equipe fica lenta sem iniciativa. Eu então falo, opa, a equipe está muito lenta, eu vou controlar mais. E aí eu viro esse ciclo vicioso o tempo todo. Qual o efeito na equipe? A equipe não tem iniciativa, a equipe se torna lenta, tem uma alta rotatividade e uma equipe com muita dependência. Essa equipe também ela perde o senso crítico, porque ela vai deixar de questionar ou de propor melhorias, afinal você controla tudo. Tem um clima de tensão constante, porque elas vão sentir que elas estão sendo vigiadas ou avaliadas, e aí isso faz inclusive com que elas errem mais. Tem uma sobrecarga emocional, porque elas não sabem se elas estão fazendo certo o tempo todo. E aqui acaba a equipe, alguns membros da equipe acabam se infantilizando, acabam se comportando como pessoas dependentes o tempo todo, tá? E falta apropriação, as pessoas não se sentem donas do trabalho, tá? Então é quando você está nessa polaridade do controle, nessa necessidade emocional do controle, é isso que você acaba gerindo. Qual que é a polaridade aqui de expansão? É você ter segurança em você, é você saber que você não precisa estar em tudo, que você que pode dar coisa dar errado e que você vai sobreviver, que você não é o ambiente externo, que você está ali mais para sustentar e apoiar, menos para executar, tá? Então, esse aqui é uma polaridade, tá? Segunda polaridade. Ser necessário versus confiança interna. Esse eu preciso assumir que é a minha grande polaridade. E essa polaridade aqui, ela mata a empresa, ela mata a equipe, tá? Aqui a gente precisa ser necessário o tempo todo, a gente quer que as pessoas venham até nós o tempo todo, a gente se orgulha por não tirar férias, a gente se orgulha por ser necessário, mas na verdade a gente está construindo a nossa própria prisão. A gente aqui centraliza as coisas, mas não é porque a gente é responsável, é porque a gente quer se sentir necessário. Aqui a nossa ideia é assim, ó, se eu não tiver em tudo, eu vou ser esquecido ou descartado. Aqui a gente acredita que a gente só é relevante porque as pessoas precisam da gente. Aqui acontece algo curioso. Aqui as pessoas têm dificuldade de demitir as pessoas. Por quê?
porque elas sentem que elas vão salvar as pessoas. Então elas não demitem as pessoas, porque elas vão salvar as pessoas, porque elas vão ensinar as pessoas, porque aí elas vão lá para o extremo da história. E elas não demitem as pessoas. Então elas mantêm pessoas que não produzem porque elas querem se sentir necessárias. Aqui tem um esforço e um cansaço absurdo, 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 absurdo. Uma vez eu atendi um diretor e ele ficou em crise existencial porque ele saiu de férias e ninguém ligou para ele. E aí ele simplesmente se sentiu descartável. E quando ele voltou, ele fez de tudo para falar que as pessoas não tinham sido competentes enquanto ela estava de férias. Ela colocou defeito em tudo. Não sei se alguém tem assim. Eu volto de férias, coloco defeito em tudo, porque eu não estava ali presente, porque eu não opinei. E aí o que que acontece? A equipe vai deixar de falar. A equipe vai deixar de ter iniciativa, a equipe vai deixar de fazer acontecer, porque você criticou tudo. O que que vai acontecer nas próximas férias? Vão te ligar. Aqui acontece uma coisa interessante, que aqui é isso. Aqui tem muitas, a boa parte das pessoas que estão nessa polaridade vão falar sempre que a coisa não funciona porque falta processo. Essa vai ser uma fala clássica aqui. A gente precisa desenhar processo, a gente precisa desenhar fluxo. Só que acontece que quando desenha, essa pessoa não segue os processos e os fluxos, porque se ela seguir os processos e os fluxos, ela deixa de ser necessária. Efeitos na equipe. Equipe dependente, sem autonomia, que sempre vai buscar o líder. As pessoas não se sentem capazes, têm um sentimento de incompetência. Foi aqui que eu percebi que eu estava nessa polaridade. Minha equipe toda se sentia incompetente, que achava que eu que era o grande competente dessa história toda, eu que era a grande pessoa que sabia. E aqui é bom, de certo modo, porque a gente gosta de sentir que a gente que sabe tudo, né? Que a gente ser valorizado. A gente gosta disso. Então a equipe se estagna, tem uma estagnação do desenvolvimento, as pessoas não crescem, não tem espaço, as pessoas não decidem as coisas, né? E tem uma passividade aprendida aqui. Então elas aprendem a depender de você, a te buscar o tempo todo, como esse exemplo das férias que eu te falei. E aqui tem uma frustração silenciosa, as pessoas se sentem submetidas, se sentem subestimadas, desculpa, tá? Silenciosa. E aqui, qual que é a polaridade de expansão, tá? Do ser necessário? É a confiança interna. Aqui é eu entender que eu posso ter valor mesmo sem estar presente em tudo. Aqui é eu entender que as coisas podem fluir sem mim. Aqui é entender que o meu papel não é ser necessário, é o contrário, é estar presente. É talvez trabalhar para você ser cada vez menos necessário. Aqui você vai delegar mais. Aqui você vai entender que você precisa ser estratégico, porque aqui, gente, essa pessoa aqui, ela está muito no operacional, porque ela quer ser necessária. Opa. Então, se ela estiver no operacional, se ela não vai ser estratégica, porque ela ser estratégica vai dar essa percepção que ela está menos necessária, tá? Então, esse é o segundo. Então, veja aí quem está nesse segundo, tá? Terceira polaridade. Afirmação egóica versus realização. Aqui, o que importa para a pessoa que está nessa polaridade é ela ser vista, ela ser aplaudida, ela dar a última palavra, muitas vezes. Aqui é interessante, porque aqui ela quer ser reconhecida, ela quer ser vista, tá? E aí pode ter gente que faz de diferentes maneiras. Então, por exemplo, a gente tem a mentoria, que a gente trabalha com essas polaridades. Nessa turma 2 da mentoria onde a gente está, tem uma pessoa que está na afirmação egóica e ela faz isso acontecer não ouvindo ninguém dando a última palavra. E tem uma outra pessoa que está na afirmação egóica e o que ela faz é fazer tudo que as pessoas pedem. Porque aqui a afirmação egóica, a pessoa precisa sentir que ela é importante, que ela é, que ela é, que ela é a pessoa necessária aqui nessa história. Deixa eu ver aqui o que escreveu aqui só um pouquinho. Só ver aqui. Espera aí que já vou ver aqui que tá distante. Paulo perguntou:
se eu vou compartilhar esse material. Paulo, eu vou compartilhar a gravação com vocês, tá bom? A gravação vai estar compartilhada. Eu vou mandar lá no WhatsApp. Beleza? Fechou. Então vamos lá, gente. Afirmação egóica, tá? Então, a afirmação egóica, ela é isso. São as pessoas que querem ser vistas, que querem ser aplaudidas, tá? Que querem estar ali nesse fluxo. Qual que é o compromisso oculto aqui nessa história? Se eu não der a última palavra, se eu não agradar o outro, eu não vou ser valorizado, tá? Tem outro compromisso oculto que é o seguinte: eu preciso ser excepcional para ter valor, tá? Eu preciso ser excepcional para ter valor. Então esse é outro compromisso oculto aqui nessa história. Só que a grande questão é o seguinte, gente. Aqui, no final das contas, a pessoa que está nessa polaridade, o resultado é sobre ela. E aí tudo cansa. Cansa se ela só fala assim, porque às vezes ela vai falar assim de coisas que ela não vai entregar. Cansa se ela ficar debatendo o tempo todo. Aqui tudo cansa, tá? E aqui essa pessoa ela tem uma sensação interna que tudo é uma guerra, que tudo é pesado, tudo é uma guerra. Vou contar uma história engraçada para vocês. Eu fui ser quando a gente vai fazer processo de desenvolvimento, a gente tem uma metodologia que a gente usa muito, eu não sei se vocês conhecem, que chama sombra. O que é essa metodologia? A gente vai acompanhar a pessoa durante o dia, a gente acompanha essa pessoa durante o dia e a gente é a sombra dela, a gente vê tudo que ela está fazendo, acompanha ela em todos os momentos. Então, nas reuniões que eu acompanhava essa pessoa, esse empresário, as soluções só serviam quando era a solução dele. E a equipe já tinha entendido isso. Então a equipe não dava grandes ideias. A equipe ouvia o que ela falava e valorizava só o que ela falava. Tinha um senso de obediência e insegurança coletiva muito grande nessa história toda. E o maior queixa desse empresário era que a equipe não tinha iniciativa e não falava. E não debatia com ele. Agora pensa só. Como é que essa equipe vai debater com ele se no final das contas o que vale a pena, o que vai ser feito, o que vale é a decisão que ele tomar? Vai. E aqui, gente, é um time sem inovação. Aqui não tem colaboração nesse time, ok? Aqui tem um clima competitivo. Aqui tem um time desmotivado demais da conta. Aqui tem um silenciamento de ideias, que o time não dá ideia. Aqui falta pertencimento. As pessoas sentem muito mais instrumentos, só executores e não parceiros. Aqui tem uma rotatividade elevada de talentos. Aqui os talentos saem, tá? Aqui os talentos saem, tá? Então, esse é um. Qual que é a polaridade expansiva da afirmação egóica? Autorrealização, realização, você olhar para o resultado. Você entender que o resultado ele é mais relevante do que você. Resultado coletivo. Aqui a gente já vai falar de estratégias, né, para vocês poderem sair dessas polaridades, mas aqui, por exemplo, já vou dar um spoiler. Quando a gente está trabalhando com pessoas que estão nessa polaridade, a pergunta que a gente sempre faz ou escreve num quadro é qual é o resultado que se quer chegar, não o meio. Porque aqui a afirmação é igual, é que o que importa para ela é ser feito do jeito dela, não do resultado. Vocês já pararam para pensar a quantidade de pesquisa que existe falando que a felicidade e o bem-estar das pessoas aumenta os resultados? Inúmeras pesquisas, inúmeras. Eu já treinei mais de 22 mil pessoas, como eu falei para vocês. E isso ainda não é o resultado. Isso ainda não é realidade. Por quê? Porque as pessoas querem fazer do seu jeito. Afirmação egóica. Ok? Então vamos para o quarto. Então vamos lá, só relembrando. Primeira polaridade, tá? Controle versus segurança interna. Segunda polaridade, ser necessário. Vamos lá, primeira polaridade, controle versus segurança interna. Segunda polaridade, ser necessário versus confiança interna.
Terceira polaridade, afirmação egóica versus autorrealização. Beleza? Foco no resultado. Tá bom? Vamos lá. Quarta polaridade. Proteger-se versus conexão. Essa foi a minha durante muito tempo, tá? O que que é isso? É aquela pessoa que entende que se conectar é perigoso. Logo, é melhor me proteger e não me conectar com as pessoas. O que ela entende é o seguinte: se eu me conectar, se eu me abrir, eu posso ser ferido. Agora eu vou contar a principal estratégia que essa pessoa nessa polaridade faz e que muitas vezes ela não se reconhece. Por isso que, inclusive, na mentoria, a gente tem um assessment para a pessoa preencher e ela entender, e esse assessment vai falar: olha, você está nessa polaridade aqui. Sabe qual que é a maior estratégia que as pessoas fazem nessa polaridade? É conhecendo o outro, mas não permitindo que o outro te conheça. Aqui são aquelas lideranças, aqueles executivos, aqueles seus que sabem da vida de todo mundo. Sabe tudo de todo mundo, mas ninguém sabe nada dele, tá? Então tem que tomar cuidado, porque aqui a gente entende, a gente acha, não, eu me conecto com todo mundo, eu sei da vida de todo mundo, mas se ninguém sabe a sua, isso não é conexão. Conexão é via de mão dupla. Conexão é via de mão dupla. Quando a gente vai fazer processo de desenvolvimento de liderança nas organizações, a gente faz o seguinte: a gente manda um questionário para as lideranças preencherem, né, com as perguntas sobre prática, coisas de prática mesmo. Uma das perguntas é: você conhece os seus liderados? E a gente pede para as pessoas responderem as mesmas, a equipe responder as mesmas perguntas. Então tem, o seu líder te conhece? Então, quando as pessoas estão nessa polaridade, geralmente eles respondem sim para essa. Mas tem uma outra pergunta, que é: a sua equipe te conhece? Geralmente as pessoas falam sim, né? Quando a gente pergunta para a equipe: você conhece o seu líder? E a equipe fala não, provavelmente está nessa polaridade, tá? E acontece muito, gente, muito. Eu acompanho uma empresária que ano passado ela me ligou que ela estava muito chateada porque ela tinha visto uma foto onde a diretoria tinha ido fazer um piquenique e não tinha chamado ela. E aí eu perguntei com ela: tá, mas vem cá. Ela: não, mas isso é um absurdo. Eu falei: mas quanto que as pessoas sabem da sua vida? Quanto que as pessoas sabem de você? Nada. Gente, eu só me engajo com quem eu conheço. Eu só me engajo com quem conheço, com quem eu conheço. Só vocês pensarem na vida de vocês. Os lugares onde você mais se engaja, as pessoas que você mais se engaja, mais tem compromisso, são pessoas que você conhece a vida. Você não vai fazer a mais para alguém que você não se conecta, tá? Quando eu era gestor de RH, como é que eu sabia, como é que eu sabia que a equipe estava engajada? Quando a gente tinha nossas trocas pessoais. E aí eu via falas do estilo: Henrique, eu vou sentir quando eu pedia para sair, né? Henrique, eu vou sentir falta de lutar com você e por você. Porque aqui tem duas coisas importantes. Eu crio um significado comum e crio conexão. Eu crio pertencimento e crio conexão. Aqui, gente, se alguém está nessa polaridade de proteção versus conexão, vai ter uma equipe com baixa lealdade. Aqui vai estar cada um por si, aqui a ansiedade vai estar alta, as pessoas, afinal, as pessoas não sabem como o líder se sente, tá? Então aqui as pessoas estão cada um por si no final das contas, e aqui é baixo resultado. Aqui você tem um baixo resultado porque você tem um baixo engajamento, tá? Aqui as pessoas se comprometem pouco, tá? Quinto, são sete, gente, faltam três. Pertencer versus autenticidade. Isso aqui eu preciso fazer uma distinção aqui importante. O anterior é conexão versus proteção versus conexão, né? Então, proteção versus conexão. Aqui, lá, eu não quero nem me conectar no anterior. Aqui, eu já me conecto.
Só que eu não quero deixar de pertencer, eu não quero deixar de conectar. E aí, como eu não quero deixar de conectar, eu abro mão da minha autenticidade. Aqui a crença limitante é: se eu discordar, eu vou ser rejeitado. Eu preciso agradar para ser aceito. Aqui hoje é o que eu mais vejo no dia a dia, tá? O que eu mais vejo hoje são pessoas que estão nessa polaridade do pertencer versus ser autêntico. E aí, aqui são as pessoas que não conseguem dar feedback. Vocês sabiam que no Brasil, tá? Isso é uma pesquisa do Brasil. O maior gap de executivos e CEOs e lideranças é feedback ainda? E eu não tenho dúvida que talvez é a maior quantidade de treinamento que já foi feito. Mas é porque as pessoas querem pertencer. Então eu não vou discordar, eu não vou falar, não vou. E aqui tem algumas formas bem legais de trabalhar, tá, gente? Quando eu for dar algumas dicas para vocês de como é que vocês podem fazer para sair dessa polaridade, tem coisas bem legais. Então esse é o que eu mais vejo, tá, acontecendo hoje em dia. Começo do ano passado eu trabalhei com uma grande rede de varejo e, e a diretora comercial de lá, ela estava nessa polaridade do pertencer, tá? E ela não conseguia dar feedback. Então, ela não dava feedback para os gerentes delas sobre as vendas. E ela foi deixando. E, gente, uma coisa que gera insegurança na equipe é quando a equipe vê que tem alguém que não está sendo produtivo, que não está sendo engajado, que não está engajado com a equipe e a liderança não faz nada. E a liderança não dá feedback. E a liderança não toma atitude. Isso gera insegurança na equipe. Isso gera insegurança na equipe. Ok? Então, ela não fez nada, não dava feedback, até o momento que essa pessoa realmente foi pro. O vice-presidente chamou essa pessoa e ela falou: Ó, vou demitir, eu que vou demitir. E ela que foi lá demitir, tá? Essa pessoa. Então, aqui, gente, nada cresce. Vamos lá, tem a insegurança. Eu vou falar uma coisa sobre liderança que vocês não vão achar em lugar nenhum, tá? Sabe uma coisa que é fundamental na liderança, seja você executivo, CEO, dono de negócio, líder de equipe? Previsibilidade. As pessoas têm que entender, quando elas errarem, como é que você vai agir. Elas têm que entender se elas fazerem algo bem feito, como é que você vai agir. Elas têm que ter previsibilidade do seu comportamento, ok? Da forma que você age. Essa pessoa que está nessa polaridade de pertencimento, ela não tem previsibilidade, porque ela vai agir com cada pessoa de uma forma diferente para agradar essa pessoa. Por isso que muitas vezes dá muito errado, tem muito, você tem que adaptar o que você faz com as pessoas. Mais ou menos. Porque se você adaptar muito, você perde a previsibilidade. E aí você gera insegurança. E aí nada cresce. Aqui, gente, é uma equipe cheia de conflitos não resolvidos. Cheia, cheia, cheia de conflitos não resolvidos. Aqui as pessoas não têm uma identidade comum. Aqui não existem regras do jogo, acordos. E aqui já vai um spoiler. Criar regras do jogo e acordos é a melhor forma de sair dessa polaridade. Criar acordos com a sua equipe é a melhor forma de sair dessa polaridade, tá? E por que que não existe acordos? Por que que não existe regras do jogo? Porque elas vão mudando a cada momento para nos agradar ninguém. Aqui a falta de limite aumenta os conflitos que você quer evitar, quem está nessa polaridade. Não existe nenhuma teoria de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de equipe, que não fale da importância dos limites. Até em estudos de delegação, olha só que interessante esse estudo. Até em estudos de delegação, onde eles foram ver se delegação, de autonomia, desculpa, de autonomia, perceberam que a autonomia demais, sem limite, atrapalha a produtividade. Até em estudos de autonomia se percebeu que autonomia demais,
sem limite atrapalha a produtividade. E aqui falta limite, tá? Ano passado a gente atendeu uma ONG e a gente tinha o presidente da ONG, ele estava nessa polaridade de querer pertencer. E aí, quando a gente quer pertencer demais, a gente não ocupa o nosso lugar de liderança. Por quê? Porque ocupar o nosso lugar de liderança significa que a gente vai desagradar alguém. Só que aí, gente, espaços vazios são ocupados. Aí a gente tem o que a gente chama de lideranças informais. E aí, se essa liderança informal está de acordo com você, está junto contigo, ótimo. Se não está, começa a criar problemas. Que foi o que aconteceu nessa ONG. Começa a criar conflitos, tá? Então, gente, aqui a equipe não sabe o que que o líder realmente pensa. Aqui, aí, o líder começa a ter perda de credibilidade, tem frustração coletiva, né? Porque tudo fica em aberto, as decisões não são tomadas. Ninguém sabe o que que é prioritário, o que que é inegociável. A equipe não leva o líder a sério aqui, tá? E os conflitos não são resolvidos, né? Eles são apenas evitados, tá? Então aqui é um complexo. Como eu falei, aqui é a autenticidade, é a polaridade de expansão, é você ser fiel ao que você pensa, aos seus valores. Nem que isso signifique que não vai acontecer, porque isso acontece. Então, deixa eu dar um exemplo meu. Quando eu era diretor de gestão de pessoas, eu tinha projetos que eu achava que era um caminho, por exemplo, gestão de desempenho. Para mim, a gente tinha que fazer um processo de gestão de desempenho que era anual, de janeiro a dezembro. A pessoa que estava tocando o processo achava que tinha que ser de março a março. A gente foi levar para o vice-presidente. E o vice-presidente concordou de ser de março a março. Tá tudo certo. Mas eu não me omiti e falei que eu concordava. E aí a gente não chegou no acordo, vamos lá para cima e tá tudo certo. Ok? Aqui é ser autêntico. Aqui é você falar. Não significa ser tudo do seu jeito. Significa você estar aberto, inclusive, para pensar em possibilidades. Sexta polaridade: proteção emocional versus presença emocional. Tá? Aqui é aquela pessoa que entende que se demonstrar emoção, ela vai perder a autoridade. Ela sente que é sinal de fraqueza. Aqui, gente, esse é o tema, um dos temas mais polêmicos nesses treinamentos de liderança que eu dou dentro do Brasil e fora do Brasil. Aqui eu pergunto geralmente o que é vulnerabilidade para as pessoas. E as pessoas entendem como ser fraco, né? E não é isso. É, Aqui é você se permitir se ser vulnerável, sim, e se conectar com as pessoas também, né? É pela emoção. Aqui é você permitir que a emoção aconteça. E a emoção é o que vai dar vida para o processo. 2 anos atrás, teve muitos processos de demissão em massa das tecnologias, né? Das empresas de tecnologias. E aí eu fui apoiar uma CEO a fazer uma demissão em massa e ela evitou se emocionar nesse processo. Ela, quando ia se emocionar, ela olhava para cima, assim, falava, não posso me emocionar e tal. Isso piorou a situação. Mais pessoas pediram demissão e pessoas que ela não queria perder, porque entenderam que ela foi insensível. A emoção, gente, é a humanidade que conecta. A emoção é a humanidade que conecta, ok? Evitar. E aqui tem algumas coisas interessantes. Aqui a pessoa ela se protege porque ela acredita que a emoção vai gerar desconforto. Só que isso vale para os dois lados. Sabe uma coisa que raramente a pessoa que está nessa polaridade faz? Ela raramente comemora. Ela raramente comemora os resultados. Tem uma pesquisa de 2017 que mostra que o maior dificultador de desempenho nas equipes é a falta de comemoração. Então, se você não comemora, muito provavelmente você está se protegendo emocionalmente, tá? Aqui as pessoas evitam se falar sobre desconforto, não porque elas têm medo do conflito, mas porque elas têm medo da emoção, tá? Aqui ninguém sabe prioridade, ninguém percebe o que é prioridade, porque ninguém consegue ler qual é a prioridade. Aqui é aquela história de vidas separadas, ambiente profissional e pessoal. E eu quero dizer isso que não existe isso para vocês, tá? Não existe. Quando eu entrei na federação,
Minha primeira ação como gestor de RH foi fazer um encontro com todas as lideranças, que elas nunca tinham tido um encontro de todas as lideranças do estado. Meus filhos tinham ficado em Brasília, então eu estava em Floripa e eu fui falar do que tinha me levado para Florianópolis e eu coloquei uma foto dos meus filhos e eu não aguentei e comecei a chorar. É engraçado, né? Porque as pesquisas falam o seguinte, faz todo sentido. Quando alguém é vulnerável, a gente acha, entende, a gente se conecta, a gente entende, a gente ganha vida nessa história toda. Mas quando a gente está sendo vulnerável, a gente entende que a gente vai ser visto negativamente. Isso aconteceu comigo, eu fiquei super preocupado. Mas eu nunca recebi tanto e-mail na vida, tá? Então, isso é importante, tá? Muitas vezes, por a gente evitar querer ter emoção, a gente deixa de fazer monitoramento. Olha só que doideira, a gente às vezes não tem esses pensamentos, né? Mas muitas vezes eu não faço monitoramento, eu não monitoro as coisas porque eu não quero ter conexão com as emoções, ok? Eu deixo de fazer one-on-one porque eu não quero ter conexão com as emoções. E aí, gente, quero falar para vocês que liderança sem monitoramento não funciona. Liderança sem acompanhamento não funciona. Essa é uma função essencial da liderança, é uma atribuição essencial da liderança. Ok? Então, quais são os efeitos dessa história toda? É um clima emocional seco, um ambiente frio, um ambiente sem calor humano, baixa empatia, as pessoas não têm empatias umas com as outras, tá? Pouca conexão humana, as relações são mais transacionais. Tem um desengajamento também afetivo nessa história toda, tá? Os que mais atrapalham o engajamento é a questão da proteção, né? Da proteção versus conexão e da questão da proteção emocional versus presença emocional. Esses dois são os motores do engajamento, tá? Ah, e aí há uma coisa que a gente tem percebido, gente, isso é legal falar para vocês. A gente vai para a terceira turma de mentoria, o que que a gente tem percebido? Que as pessoas, em média, elas têm três polaridades mais presentes, tá? De três. E aí a gente vai trabalhar na mentoria a principal para poder mudar, que vai impactar nas outras, mas geralmente ela tem três mais presentes. Então, se você é um que vai ter proteção e proteção emocional, a sua equipe é muito desengajada, tá? A sua organização é muito desengajada. E aí a gente tem que trabalhar aí para poder trabalhar, porque é isso que gera engajamento. Então, tem desengajamento efetivo, tem o medo de demonstrar fraqueza, tem uma alta rotatividade, porque tem muito burnout, muita exaustão emocional, porque as pessoas não falam da emoção. Então, tem uma alta rotatividade, tá bom? É isso, vamos para a última agora, polaridade, e aí depois eu começo a falar aí do que eu entendo que a gente pode fazer para sair dessas polaridades, tá? Então, a última polaridade é estabilidade versus evolução. Essa aqui, gente, é o maior motivo de conflito entre sócios. Eu não sei se tem alguém aqui que está aqui porque viu algum anúncio do conflito entre sócios, né? A gente tem vários anúncios rodando ali e tem um de conflito entre sócios. Esse aqui é o que mais acontece, tá? Geralmente, quando tem conflito entre sócios, é porque tem um dos sócios que está nessa polaridade de estabilidade, de estabilidade, e tem um outro que está nessa polaridade de expansão. Aqui, quem está nessa polaridade, né, de restrição de estabilidade, a mudança gera insegurança. Aqui é uma pessoa que quer prudência, ela tem medo de perder a identidade dela, ela tem medo de ter mais trabalho, ela tem medo de ter mais resultado, ela tem medo de voltar a ser aprendiz, então de muitas vezes fazer uma guinada e voltar a ser aprendiz, ela busca por segurança e aqui ela vai deixar a oportunidade de passar mesmo. Então, cara, nem sei, 10 anos atrás, 14 anos atrás, eu fiz um trabalho com uma startup. E ela estava desenvolvendo um chip para TV inteligente, que é onde ela conseguia monitorar, colocar dentro da TV, ela conseguia monitorar dados muito importantes para as emissoras acompanharem o perfil do consumidor. Hoje em dia isso existe, tá, em todas as TVs, mas elas estavam sendo pioneiras nessa época, mas ela tinha um sócio que era o sócio que gerava maior influência, ou seja, a equipe se adaptava a esse sócio, que era o comercial, inclusive,
que ele achava que não tinha que ficar investindo tempo nesse chip, não, tinha que fazer o que dava dinheiro e aquilo lá era lá para o futuro. Isso gerou uma baita conflito entre sócios. A pessoa que trabalhava nesse chip saiu, inclusive, da empresa, no trabalho que a gente fez, e foi trabalhar, criou uma outra startup que foi comprada depois pelo Mercado Livre e tal, etc. Hoje está muito bem de vida, tá? Então, isso aqui é um exemplo besta, assim, que essa startup hoje podia estar todo mundo rico, bem de vida, ia ser o percursor e abriu mão, porque tinha um sócio com a estabilidade. Outra vez também trabalhei numa startup onde eu ajudei eles a enterrarem um produto que não vendia. Que eles tinham medo de abrir mão e se despedir desse produto, mas esse produto não vendia, esse produto gerava impacto demais na organização e na empresa, tá? Aqui então é uma estagnação coletiva, aqui tem uma desmotivação coletiva, aqui começa a ter perda de relevância, tá? Aqui tem uma cultura do medo muito forte. Aqui os talentos saem, os talentos não ficam, e aqui tem uma apatia, tá? Sabe uma empresa apática, uma equipe apática? É aqui, tá? Então, gente, essas são as polaridades aí que a gente mapeou, tá? Lembrando, controle versus segurança interna, ser necessário versus confiança interna, afirmação egóica e autorrealização, proteger-se e conexão, pertencer e autenticidade, proteção emocional e presença emocional, estabilidade e evolução, tá? Você já consegue aí identificar mais ou menos onde você está? Você consegue ver pelo menos dois aí, ou um que você está mais presente, né? Então é isso. Pensa nesse que você está, é coerente com a realidade que você está criando. Se você não conseguiu identificar, veja qual é a realidade que você está criando, que eu dei alguns sintomas, provavelmente você vai enxergar aí, você vai começar a identificar qual que é a tua polaridade, tá? E como eu falei, sem você mudar essa polaridade, vai ser muito difícil você mudar o patamar. Não significa que você não vai caminhar. Você pode caminhar, mas você não vai mudar, tá bom? Vai vir e voltar às mudanças que você propõe. Bem, então vamos falar sobre o processo de mudança, tá? Para eu poder mostrar para vocês dicas aí de como mudar. Ah, eu preciso falar que a gente tem mudanças, a gente tem que dividir esses processos de mudança em dois aspectos, tá? Um que a gente chama de mudança racional, que é a mudança técnica, tá? Essa mudança, você pode pegar um livro, ler e implementar e você vai mudar, tá? Isso às vezes é aperfeiçoar um processo, por aí, tudo isso é técnico. Só que todas as mudanças que a gente está falando aqui não são mudanças racionais, tá? Não vai adiantar você ler um livro, não vai adiantar você é, não passar por um processo de mudança, tá? Não vai adiantar. Você tem que passar por um processo de mudança, tá? Você tem que passar por uma metodologia de mudança, senão não vai adiantar, infelizmente. Porque a gente chama que essas mudanças elas são adaptativas e emocionais. Significa que você tem que ter um incômodo primeiro. Você tem que entender qual é a lógica emocional. Qual é a sua lógica emocional? Qual é o seu padrão emocional? Qual é a sua polaridade emocional? Isso vai te incomodar, isso vai causar desconforto. Então, agora na segunda turma, por exemplo, tem uma pessoa que é dona de uma rede de indústria, né, de pizza, e ela percebeu que ela não está nesse pertencer, então ela não fala não. Então, ela entendeu o que que ela vai gerando ao não falar não. Então as pessoas saem, tem uma aula que a gente tem na mentoria, um encontro, que é para a gente entender essa lógica emocional, entender como é que isso impacta na nossa realidade. As pessoas saem desconfortáveis desse encontro. Porque elas começam a entender, nossa, eu que estou criando tudo isso que eu, que eu reclamo, né? Então é isso, não adianta você estar usando ferramentas diferentes se você está com a mesma lógica emocional, tá? Outra coisa, então, primeiro isso, a mudança ela é emocional. Outra coisa importante, ela tem que ser uma mudança relevante para você. Tá? Tanto pessoal quanto profissionalmente. Você tem que olhar e falar, cara, eu tô desconfortável, chega, eu não quero mais que isso se repita na minha vida. Eu não quero mais isso. Eu quero outra coisa. Tem que ter uma decisão interna sua. Senão, gente, não adianta, tá? Não adianta.
Terceira coisa, não pode ser algo impossível, tá? Vocês vão ver que uma boa mudança, ela começa com pequenos passos. Uma boa mudança começa com pequenos passos. Não adianta você chegar e falar assim, cara, eu nunca malhei na vida, quero ir para academia todo dia, todos os 7 dias da semana. Não vai. Você vai se sabotar. Você querer coisas impossíveis é um grande passo para nos sabotar. Então não vai. Vai uma vez por semana. Vai 2 vezes por semana. Aí depois vai 3 vezes por semana. Começa no primeiro passo, tá? Uma boa mudança começa o primeiro passo num passo pequeno, tá? E esse passo pequeno, ele tem que ser seguro. Ele não pode ser algo que vai te colocar na insegurança, ok? Então, por exemplo, preciso começar a ser autêntico. Vou começar a falar não. Você vai começar a falar não, você vai primeiro fazer acordo. Você não vai começar a falar não do nada. Primeiro você vai fazer um acordo, porque o acordo vai te dar segurança. Porque quando você for falar não ou cobrar alguém, você não está cobrando o outro, você está perguntando do acordo. Então tem que ser seguro, tá? Não pode ser impossível e tem que ser seguro, ok? Então, para a gente mudar, não pode ser impossível e tem que ser seguro, tá? Um comportamento por vez. Não tente mudar várias coisas ao mesmo tempo. Tente mudar um comportamento por vez. Já é comprovado, gente. Eu vou falar de outros processos de mudança, tá? Só para vocês verem a lógica da história. Se a gente vai, por exemplo, começar a ter uma alimentação mais saudável, não queira começar de uma vez por todas. Começa trazendo um alimento mais saudável. Depois de um tempo, você traz outro alimento mais saudável. E assim segue o fluxo, tá bom? E aí, uma outra descoberta que vocês não vão achar em nenhum lugar é, é que eu recomendo que você busque mudar utilizando seus pontos fortes, tá? Você vai achar que pode, não tem que ser impossível, tem que ser seguro e tal, e aí uma coisa que a gente entende é que uma coisa que junta tudo isso é você utilizar seus pontos fortes. Ah, Henrique, como assim pontos fortes? A Gallup, ela tem um estudo fantástico de identificação dos seus pontos fortes. Na mentoria, inclusive, a gente usa o assessment da Gallup para entender aquilo que você vai fazer bem feito, que vai ser natural para você, tá? Então, para algumas pessoas é natural se relacionar com os outros, para alguma pessoa é natural pensamento estratégico, para outras a execução é natural, tá? Então, a gente tem que pensar em experimentos que sejam naturais para as pessoas, tá bom? Que tem a ver com seus pontos fortes. Então, o último ponto que eu quero falar da mudança, para te falar dos processos, é o seguinte: para a gente fazer uma boa mudança, a gente tem que ter um olhar de cientista. O que que significa isso? Lembra que eu falei para vocês? Seguro, possível, por aí vai? Então você vai fazer uma pequena mudança. Então, por exemplo, eu falei, fiz um acordo. Vou fazer uma cobrança desse acordo. Fiz. Eu vou anotar. Eu vou prestar atenção e falar como é que a pessoa reagiu. Ela parou de falar comigo? Ela me excluiu? Ela não me excluiu? Por quê? Porque para a gente sustentar uma mudança, a gente precisa se sentir não só seguro, mas a gente precisa entender que essa segurança existe. A gente precisa ser visível, essa segurança existe. A gente tende a não levar isso em consideração, a não registrar, a não observar que isso está acontecendo e continuar com o comportamento antigo. Então, por exemplo, se eu comecei a malhar uma vez por semana, como é que eu estou me sentindo? Eu vou anotar, me senti melhor, pior. O meu dia ficou mais corrido, porque às vezes não quero malhar porque eu acho que o meu dia vai ser muito mais corrido. Nossa, ao contrário, eu malhei e meu dia ficou mais leve. Como é que é isso? A gente tem que anotar. Então, tem uma sistematização para você anotar, tá bom? Então, pensa isso nos seus processos de mudança. Então vamos lá, gente. Eu vou falar dos pequenos experimentos agora, então, que são esses pequenas ações seguras, confortáveis, possíveis, que você pode observar a mudança. A gente chama tudo isso de pequeno experimento, tá? Então, eu vou dar dicas de pequenos experimentos. Se você está na polaridade do controle e segurança, um pequeno experimento é você delegar uma decisão de um projeto que você não considera que é o mais importante, que você não considera que é o mais relevante. Pega um projeto pequeno e delega essa decisão, tá?
E você vai anotar depois como é que foi. Outra possibilidade, pega um projeto pequeno e define só 2 encontros de monitoramento. Em vez de você ficar controlando o tempo todo, define 2 espaços de controle ou um espaço de controle e anota como é que vai ser, tá bom? Define com seu time o que que é inegociável, qual é a qualidade para você mínima dos projetos e anota como é que foi, tá? Define para você qual é o projeto que não vai ter uma boa entrega e vê como é que você se sente com isso, tá? Então, essas são algumas dicas aí de pequenos experimentos aí que você pode fazer. Se necessário, tá? É você começar a dizer não para algo que não é estratégico. Então, você vai dizer não, e depois você vai anotar como é que você se sentiu ao dizer não, como é que a pessoa reagiu ao dizer não. Será que ela nunca mais falou com você? Será que realmente ela parou de falar com você? Ela vai te falar que você não é capaz? Tá? Outro, desenhe um processo. Um pequeno processo. E tenta cumprir e ver como é que foi isso. Tira férias sem estar disponível. Desliga o telefone, anota como é que foi depois. Pede ajuda. Esse é um simples que eu faço muito com o pessoal das mentorias. Peça ajuda e vê como é que você se sentiu depois. Será que a outra pessoa se sentiu sobrecarregada ou ela se sentiu lisonjeada que você pediu ajuda para ela? E geralmente é isso que acontece. Ah, não vou pedir ajuda para ninguém porque as pessoas vão se sentir sobrecarregadas. Aí quando você pede ajuda, a pessoa se sente lisonjeada, tá? Então esse é um pequeno experimento. Afirmação egóica, tá? Reconhecer publicamente o mérito do time. É um pequeno experimento. Reconhecer o que cada time, cada pessoa do time fez, tá? Iniciar uma reunião perguntando como é que as pessoas pensaram essa questão. É um pequeno experimento. Colocar uma cadeira vazia representando o resultado, uma reunião, é um outro pequeno experimento. Definir a identidade coletiva, definir os resultados. Às vezes a afirmação é egóica que não tem meta. Definir meta, tá? É um pequeno experimento. Então, são pequenos experimentos. Proteção versus conexão. Aqui o grande pequeno experimento é você falar sobre você. Agora não é falar tudo da sua vida, não é você se expor, é você falar o que é significativo, é você poder falar, por exemplo, que hoje você está cansado porque seu filho está doente, é você poder falar que esse fim de semana seu filho vai jogar um torneio, sua filha vai jogar um torneio de futebol e você está querendo muito vê-la jogar, é você compartilhar algo seu. Compartilhar um erro, como é que você se sente, tá? Anotar. Pertencer versus autenticidade. Você definir com o teu time os acordos, que a gente chama de princípios de comportamento. Você seguir um roteiro de feedback baseado nos acordos. Definir como é que você está. Você escolher uma pessoa para você dar feedback, né? Aquela pessoa que você entende que vai ser menos inseguro e dar o feedback e ver como é que a pessoa agiu, tá? Então, aqui tem uma pessoa na segunda turma que ela é CEO de uma pequena empresa, ela criou os acordos, né? E aí ela falou que é o primeiro que ela está finalmente conseguindo, né, fazer algumas cobranças. E ela tem anotado, tem percebido que as pessoas têm se engajado mais. Então, ela já tirou essa coisa de que eu cobro, a pessoa desengaja. Não, ela criou já uma outra lógica emocional nela, né? Então, isso é bem legal. Ah, proteção emocional versus presença emocional. Incluir pausas de respiração no seu dia, né? Escrever um diário, praticar meditação, ter um ritual de conexão. Sabe o que a Microsoft faz, por exemplo? Olha só que interessante. A Microsoft, às 3 horas da tarde, ela percebeu que é o horário de menor produtividade. Aí, às 3 horas da tarde, ela coloca uma música no alto-falante, músicas que são tipo as tops das pessoas, as pessoas mais gostam, e possibilita isso. Tem gente que faz perguntas criativas no começo da reunião, para as pessoas se conhecerem. Esse é um pequeno experimento. Fazer um momento de valorização, de reconhecimento, pode ser um pequeno experimento, tá bom?
Estabilidade e evolução. Priorizar a mudança, pegar um projeto piloto de inovação, implementar um ritual de melhoria contínua. Você pode pegar um projeto e chamar todo mundo para uma sabatina de melhoria, né? Você pode se propor a ter um aprendizado novo por semana. Você pode fazer um planejamento mais futurista, né? Você pode conversar com pessoas de outras áreas para enxergar a tendência do mercado, você pode brincar com outras coisas aí nessa história. E aí, de novo, faz isso, anota como é que você se sentiu para você entender que a sua lógica emocional talvez não seja a lógica presente hoje em dia, tá? Gente, eu sei que é muita informação, né? Até a pessoa que está como usuário pediu até perguntou do material, vou mandar a gravação para vocês. Eu sei que também gera um desconforto, né, em saber que, nossa, então tudo que está acontecendo é parte do que eu sou, né? E eu sei que muitas vezes a gente já fala, opa, ok, então já anotei aqui, os pequenos experimentos vão mudar. Mas eu quero só reforçar o que eu falei para vocês. Não é simplesmente aplicar técnicas, não é algo racional, né? A gente tem uma metodologia para entender, para você sentir o incômodo, para você entender qual que é a sua lógica emocional, para você se comprometer efetivamente com essa mudança, para você entender quais são os seus pontos fortes e para você começar a criar movimentos que vão efetivamente gerar impacto na sua vida, no seu negócio e fazer com que você atinja o seu resultado aí da melhor forma, tá? Acontece que a gente não é treinado para mudar, né? A gente é treinado para permanecer no piloto automático. Como eu falei para vocês no começo, a gente quer ter, a gente entra em padrões. Padrões são pilotos automáticos, são aquilo que é esperado. A gente é feito para isso. O que a gente, nosso sistema biológico, a nossa mente, tudo isso é feito para sobreviver. E criar padrões é uma forma de sobreviver. Só que acontece que é isso, a gente começa a criar padrões que vão nos afastando do que a gente quer e do nosso resultado, né? Eu mesmo, como eu falei, já passei para vocês, então eu quero contar uma história que foi para mim uma história de onde eu decidi mudar. Olha só. Então eu contei já da ONG que eu estava nessa história de que se eu fosse visto eu ia ser criticado e rejeitado, e eu decidi mudar ali, aí eu comecei a pegar palestra, comecei a pegar um bando de coisas, isso foi um grande marco na minha vida, mas teve um outro que eu quero contar para vocês, que é quando eu tinha a Olon. A Olon foi a empresa, foi a primeira empresa que eu vendi, e nela eu me sentia muito sobrecarregado, muito sobrecarregado. Eu tinha sócios e eu acreditava que efetivamente esses sócios não faziam nada. Eu acreditava que eu fazia tudo. E eu não entendia por que que isso acontecia. E depois de um tempo eu comecei a entender que era eu que gerava esse movimento. Então, só para vocês terem uma ideia, teve um sócio uma vez que estava tendo uma passeata aqui em Brasília contra um governador, ele quis participar. Eu falei, cara, se você for participar, você tem que tirar férias. Como é que eu falava? Como é que eu, sócio, falei isso para outro sócio? Ou seja, o que que eu estou falando para outro sócio? Outro sócio, eu que sou aqui o foda, eu que sou o dono, eu que sou necessário. E era óbvio que as pessoas iam ficar dependendo de mim, porque eu criei isso. Só que o problema de você criar isso era que começou a afetar a minha vida. Eu lembro quando eu estava brincando com a Lelê, dela falar que o papai, perguntando onde é que tá o papai trabalha muito, papai não tá aqui. Porque eu tinha que fazer tudo, eu não deixava nem o meu sócio ir para uma passeata de meio período sem eu autorizar. Meu sócio. E eu percebi que eu comecei a fazer isso na Fiesc também, na Federação das Indústrias, onde a equipe começou a se sentir burra, onde a equipe não pegava projetos novos, porque eu pegava e ficavam, jogavam para mim, porque eu queria ser necessário o tempo todo. Foi ali, olhando para minha filha, olhando para o meu filho, que eu falei, cara, eu não quero mais isso. E aí eu decidi mudar efetivamente. E aí eu falei que eu ia criar outra história, que eu ia criar uma equipe que tivesse autonomia, que eu ia criar uma equipe que não precisasse de mim, que eu ia entender que se não precisasse de mim, eu estava fazendo o meu papel, não que eu estava se sentindo esquecido, ou que eu não estava fazendo o meu papel, que eu estava sendo incompetente. E aí eu conheci um livro que mudou a história toda e que é a base da mentoria que eu vou apresentar para vocês, que é o livro de Imunidade à Mudança.
E o livro de Imunidade à Mudança, ele começa falando da neuroplasticidade, começa falando que todos nós, independente da idade, independente do nosso momento de vida, a gente pode mudar a todo momento. Só que isso não é uma mudança racional, isso é uma mudança emocional. Lógico que não é fácil, lógico que gera desconforto, mas é um processo. É um processo, ok? E é por isso que eu quero apresentar para vocês um processo para poder apoiar vocês nessa mudança, tá? E vocês vão ver que realmente é um processo, não é algo que é 2 dias, 3 dias, é um processo. É um processo para vocês entenderem qual é a sua polaridade, é um processo para a gente acompanhar vocês individualmente e coletivamente, como é que você vai mudar. Porque isso tem uma coisa interessante, a gente começou nas primeiras turmas a fazer só coletivo e a gente entendeu que só coletivamente não funciona. A gente tem que acompanhar individualmente, tá? É, Qual o nome do livro? Imunidade à Mudança. Beleza, Paulo? Imunidade à Mudança. É... Que é uma metodologia de Harvard, tá? Então eu vou apresentar para vocês aqui, gente, qual que é o processo da mentoria que a gente criou para poder estar apoiando aí nesse processo de mudança. E aí, como eu falei, a gente tem aprendido muito com as turmas nesse processo. Então eu vou apresentar para vocês agora um, uma nova estrutura, tá? Que, não, que é a primeira vez que a gente está aplicando essa nova estrutura porque a gente entendeu que ela vai ser mais efetiva dessa forma, tá? Então deixa eu só começar aqui a apresentação. Primeira vez que eu tô com essa quantidade de tela aqui, eu tô me atrapalhando um pouco. Bora lá. Então vamos lá, gente. Ó, a mentoria chama Mentoria Matriz, tá? E ela funciona da seguinte forma. São Peraí, deixa eu achar onde eu tô. Achei. Então, o objetivo é expandir seus resultados e engajamento da sua equipe, tá? Isso que a gente quer no final das contas. Só que a gente vai fazer isso com você se expandindo, tá? Você tem que ir para a sua polaridade expansiva. Como eu falei, se você tiver no seu limite, você vai chegar no resultado até esse limite. Você só vai expandir se efetivamente você expandir esse processo. E a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai fazer 4 encontros semanais coletivos, que vai ser em fevereiro. Vai pegar as 4 semanas de fevereiro. Essa etapa é coletiva. Por que que essa etapa é coletiva? É a etapa onde a gente vai explicar a metodologia, onde você vai fazer o desenho, você vai identificar a tua polaridade, você vai fazer o desenho de como é que isso impacta na sua realidade, a gente vai explicar como você preenche um mapa de imunidade à mudança. E aí, depois de ter desenhado, preenchido seu mapa de imunidade à mudança, a gente vai ter 5 encontros individuais. Sendo que um desses encontros a gente vai dar a devolutiva dos pontos fortes para você, tá? Então a gente vai mostrar aí quais são seus pontos fortes e a gente vai estar acompanhando você no desenho do seu pequeno experimento até a implementação do seu pequeno experimento, tá? Então a gente vai estar fazendo isso para você poder passar de um lugar para o outro aí nessa história, tá? Então, como eu falei, os encontros coletivos a gente vai identificar e compreender sua polaridade e o impacto aí na sua realidade. A gente vai construir seu mapa de imunidade à mudança. Já nos encontros individuais, a gente vai fazer a devolutiva dos seus pontos fortes, o desenho e aplicação dos pequenos experimentos e a sustentação da mudança. Então é assim, ó, a gente identificou coletivamente, individualmente a gente vai te ajudar a sustentar isso, tá? E aí tem que ser individual. A gente tentou fazer coletivamente, funcionou para outros não funcionou, porque alguns precisam do acompanhamento individual, outros coletivos, então a gente decidiu a partir de agora fazer individual, tá? Então é um encontro de 1 hora, 1 hora e meia, cada um marca no seu horário, onde pode, a gente vai estar acompanhando aí para você poder fazer esse processo, tá? Então essa é a mudança aí da história. Uma coisa importante, você pode trazer um sócio, tá? Então, quem tem sócio pode trazer o sócio. Sócio vai ter também os encontros individuais, tem uma cadeira aí. Então, você pode trazer um sócio ou alguém que você entende que é uma liderança estratégica aí do teu negócio. Então, você pode trazer aí.
Quem trouxer o sócio, além de tudo isso, vai ter um momento que vai ter um encontro, tá? Entre você e o seu sócio nessa brincadeira. Então, por exemplo, agora a gente está na segunda turma com três sócios, eles pagaram um pacote, duas inscrições, né? E aí vieram três sócios e a gente está fazendo um encontro onde a gente mostrou como é que os mapas de imunidade a mudanças polaridades que eles estão se complementam. Então, por exemplo, ele tem uma que tem essa coisa da afirmação egóica de querer ser visto e aceito, tem um que tem pertencimento e tem um que é ser necessário. Quando você tem três sócios, cada um nessa polaridade, são sócios que não tomam decisões. Então, eu conversando com eles, falei, cara, imagino que uma reunião para tomar uma decisão com vocês deve demorar, simples, uma reunião simples deve demorar 1 hora. Ele falou, não, 1 hora nada, demora 3. Então, a gente trabalhou com eles ali no encontro, com eles, de como é que eles podem começar a sair dessa dinâmica que eles criaram entre eles, tá? Então, essa é uma possibilidade. E a outra coisa que a gente tem é o curso gravado, Fundamentos Essenciais da Liderança, para até 10 pessoas, tá? Inclui você nessa contagem aí. Então, ou é você e seu sócio, então tem mais 8 vagas, ou só você, 8 aí nessa história, tá? A outra coisa que tem como bônus é 50% de desconto para a formação do ecossistema do modelo Ser de Liderança. Por quê? Aí deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês que eu acho que é legal, tá? Esse aqui é o modelo, tá? O último modelo, assim, nosso que a gente utiliza. Então, essa parte aqui, que é o ecossistema, conexão, engajamento, pertencimento e significado, no curso Fundamentos Essenciais da Liderança, a gente passa de forma superficial por eles. Mas a nossa ideia é, mais ou menos no segundo semestre, a gente passar de uma forma mais profunda, lançar uma formação profunda aí de 2 encontros com práticas, ferramentas e tal sobre isso. Mas como eu falei, não adianta eu passar isso para vocês se vocês continuam no mesma polaridade aqui. Então, por isso que a gente começa para o autoconhecimento, por isso que a gente está abrindo a terceira turma do autoconhecimento. Essa parte aqui, que é a postura do líder, isso aqui a gente vai fazer um encontro presencial, porque isso aqui tem mais a ver com abertura, capacidade de observação, capacidade de criar ritmo, constância. Aqui a gente vai fazer aqui precisa ser presencial. Então a gente faz essa parte aqui online, vamos lançar essa formação aqui mais profunda no segundo semestre, onde vocês vão ter 50% de desconto, tá? E essa aqui vai ser presencial. Então também quem participar da mentoria, é, tem aí também 50% aí de desconto, é, além do curso gravado, como eu falei, que passa, tem 50% de desconto, tá? Bem, vai começar os encontros coletivos. Começa dia 5 de fevereiro, vai ser dia 5, dia 12, dia 19, dia 26, e os encontros individuais vão ser agendados aí individualmente, tá bom? O valor, tá? O valor é R$ 3.000, pode ser dividido em até 12 vezes, tá? Então aí na plataforma fica 12 vezes de 300 e alguma coisa, tá bom? Com o que que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou abrir para perguntas, mas antes de abrir para perguntas, a gente, só para falar como é que vai funcionar. Eu vou mandar a gravação lá no WhatsApp, a gente vai subir, tá? No YouTube, então demora um pouquinho. E o Otto, ele vai mandar no WhatsApp individual de vocês, ou hoje, ou amanhã, junto com a gravação, relembrando aí de como é que funciona a mentoria e passando para quem desejar aí entrar em contato com ele, ele passa o link de inscrição aí nessa brincadeira. Na mentoria, vocês vão fazer 2 assessments, o assessment de pontos fortes para os pequenos experimentos e o assessment também para você identificar a sua polaridade onde você está. Por mais que você já tenha uma ideia, a gente desenvolveu um assessment que vai te ajudar aí a ter um norte. Até agora não aconteceu de ninguém fazer o assessment e falar, nossa, não tem nada a ver. Eu geralmente, inclusive, confirmo o que a pessoa imagina, tá bom? Acho que é isso em termos de apresentação aí que eu queria passar para vocês. Então, queria abrir agora, gente, para que se alguém tem alguma pergunta, se quiser escrever no chat, fica à vontade. Se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Alguma pergunta sobre o conteúdo, sobre a mentoria, fica super à vontade. Eva, Opa, boa noite. boa noite. Boa noite, Paulo. Eu gostaria de
conhecer um pouquinho mais da teoria, porque eu estou pensando em estudar psicanálise. Se vem da Legal. psicanálise ou é da TCC, né, que eu vi que tem que anotar, e também tem aquela questão de Jung, dos polos e tal. Eu sou eu gosto de psicologia, mas eu ainda não estudo, né? Então eu queria entender um pouquinho da onde veio essas polaridades, porque eu Tá, acho que eu tenho legal. quase. Legal. A polaridade ela veio de vários lugares, tá? Ela veio, tá, vamos lá, da psicologia. Ela veio do Jung, o Jung com a questão do inconsciente coletivo. Então, ela tem um quê do Jung, do inconsciente coletivo. Eu sou psicólogo, eu fiz formação em Jungiana. Inclusive, cara, recomendo muito se você for fazer psicanálise, você faça também estudo Jung. Eu acho que, cara, é fundamental. Quando a gente foi estudar psicologia junguiana, a gente passou um ano estudando psicanálise, porque é a base da história. Mas ele vem também da questão do enneagrama, tá? Não sei se você conhece enneagrama. Enneagrama é uma linha também de autoconhecimento, tá? Então ela puxa a questão do enneagrama e puxa a questão da sombra que Jung trouxe bastante também, tá? Então ela se baseia nesses três e os meus conhecimentos ali, minha trajetória de vida de mais de 20 e poucos anos fazendo desenvolvimento de liderança. Então a gente pegou já esses mapeamentos que existiam tanto no Eneagrama, quanto na questão da sombra, do estudo de sombra, né? Tem vários estudos sobre sombra que são baseados em Jung e do inconsciente coletivo de Jung, mais a minha experiência, a gente estruturou nessas sete polaridades, tá? A imunidade à mudança, ela pega questões sistêmicas do Humberto Maturana, tá? Que é onde eu fiz o mestrado, e ela pega toda uma teoria ali de Harvard mesmo, desenvolvida em Harvard mesmo. Pontos fortes da Gallup é uma teoria, vem da Gallup, tá? E é uma teoria desenvolvida pela própria Gallup, tá? Então a gente pega imunidade à mudança, Harvard, Gallup, pontos fortes, e aí essa questão das polaridades, que é uma invenção nossa, uma sistematização nossa baseada em Jung, Eneagrama e Sombra. Beleza? Respondi? Massa, valeu. Alguém mais, gente? Alguma pergunta mais? É isso? Gente, então Posso sigo a aproveitar e fazer mais uma pergunta? Claro, Paulo, por favor, velho, fica à vontade. Estou com a minha esposa aqui. Eu tenho uma pastelaria, sou de Taubaté, São Paulo. E aí eu sei que eu tenho muita dificuldade com as minhas emoções. Por isso que vim fazer esse curso, essa aula. Eu sou uma pessoa que eu não demonstro afetividade, eu não demonstro, assim, emoções mesmo, sabe? E é claro que acho que às vezes é por medo de aprovação, né? Fico receio de me abrir, etc. Mas parece que é um pouco o meu perfil, que eu sou muito racional. Mesmo assim, a gente consegue modificar, porque eu tentava ficar modificando meu jeito de ser para tentar agradar. E eu falei, puta, só tô piorando, então eu vou ser autêntico. Mas o meu jeito de ser é muito racional, sabe? E aí o meu receio também é de transformar as pessoas em instrumento, porque isso é péssimo, né? Elas têm que querer pertencer para fazer, e não só fazer por fazer. Então, Sim. queria saber também se até que parte o meu perfil, o meu tipo do Enneagrama, que é o 5, por exemplo, que é muito racional, é, eu preciso, como que eu me conecto com essas emoções, sabe? Então, legal. Eu sou o 5 do Eneagrama também, tá? Só pra te falar. É, e aí tem uma coisa seguinte, cara. Vamos não confundir. Tem uma confusão que a gente faz que é o ser racional com demonstrar emoções. O demonstrar emoções, ele pode ser simplesmente você compartilhar uma coisa, por exemplo, que aconteceu com você e com a sua esposa. Vou te dar um exemplo meu, tá? Quando eu fui para Floripa, a minha esposa, ela foi para Floripa e uma coisa que ela sempre quis, ela foi depois de um ano que eu estava lá, é o tal de anteparo, né? Tem um anel, né, que é a aliança e o anteparo. Só o fato de eu dividir para as pessoas que eu estava fazendo que eu ia dar um anteparo para ela e que eu ia dar para ela em cima de um balão, isso conectou. Eu não sei, eu falei isso de uma forma racional, porque o racional, ele tem muito mais a ver com a forma que você fala, porque emoção você sente. Não tem. Só que você expressa a sua emoção de uma forma racional. Uhum.
É isso que eu quero que você entenda. A sua forma de expressar a emoção é racional e está tudo certo com isso. O que a gente vai precisar trabalhar é como é que você traz a tua, presta atenção na tua emoção, porque você entendeu que você não precisa prestar atenção, ou você entendeu que você não precisa compartilhar isso porque você está no ambiente de trabalho e em ambiente de trabalho não se compartilha isso. Como é que você pode começar a compartilhar isso de uma forma mais natural e você perceber que ao invés de isso gerar algo negativo, vai gerar algo positivo? E aí o que a gente vai precisar entender, Paulo? Essa é a questão. Por isso que é tão importante essa mentoria na minha visão. A gente vai precisar entender qual é a tua lógica emocional. A tua lógica emocional pode ser: se eu falo da minha emoção, eu vou ser mal visto. Eu vou ser visto como Eu fraco. tenho, Essa pode ser uma lógica eu tenho medo emocional. do que os outros vão pensar sobre mim, sabe? Isso, então. Sua lógica emocional pode ser: se eu falo da minha emoção, as pessoas vão me enxergar negativamente. Aí qual que vai ser um pequeno experimento que a gente vai fazer? Você vai falar um dia que você, sei lá, que aconteceu algo legal no seu dia. Para as pessoas, você vai falar só isso. Aí o que que você vai fazer no final do dia? Você vai perguntar para a pessoa: vem cá, como é que foi para você ouvir isso? E aí você vai, a pessoa vai, provavelmente vai falar assim: nossa, eu achei tão legal, me senti tão especial que você compartilhou tal coisa comigo. Aí você vai falar: opa, peraí. Então, quer dizer que se eu compartilho algo, as pessoas não vão me ver negativamente, elas vão me sentir, me ver positivamente. Aí você começa a mudar o óculos. Pensa assim, ó, algum momento da tua vida, Paulo, algum momento, ou você aprendeu isso por modelagem, ou algum momento da tua Uhum, vida você entendeu que realmente é isso. Se você falar sobre você, as pessoas vão te ver negativamente. E pode ser que em algum momento da tua vida isso tenha sido verdade mesmo. uhum, Algum momento da sua vida você falou de você e realmente você foi visto negativamente. As pessoas falaram que você era isso, que você era aquilo, tal, etc. Então você falou, cara, vou me proteger, não vou fazer mais isso. A grande questão é que tal, muito provavelmente isso hoje não é mais verdade. E aí a gente precisa fazer um modelo bem acompanhado, bem seguro para você entender que isso não é mais verdade. Porque a gente continua usando o mesmo óculos com a mesma lente que a gente usou em algum momento, que isso foi verdade. Então, quando eu uhum, falei do bullying, eu sofri bullying. Cara, a minha lente era: se eu me mostro, vão me sacanear. Cara, a quantidade de oportunidade que eu perdi, até eu entender que uhum. não. Olha só, eu posso estar aqui falando com vocês e tá lindo, E mas ajudando é mais isso. pessoas. E ajudando mais pessoas, só que é um processo. Porque se eu tivesse ainda na minha lente, eu não ia. Aonde que eu Uhum, ia? As pessoas me procuram para dar treinamento offline, eu não preciso do online, então para que que eu vou fazer isso? sim, Então é sim. isso. Então Muito não obrigado. confunda. Você passa suas emoções de uma forma racional, tá? Mas a emoção tá aí, cara, fervilhando em você. Muito obrigado. Valeu, tamo junto. Fica à vontade, cara. Falei que eu só saio aqui quando todo mundo tiver as respostas que quiser aí. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Fechou? Então, gente, o Otto vai colocar no YouTube hoje ou amanhã cedo, no mais tardar. Tá? Provavelmente amanhã cedo, porque já são 9h20 e pouco. Ele vai mandar lá no WhatsApp individual de vocês a gravação, as informações da mentoria. Quem quiser, vou estar muito feliz de estar junto. E é isso aí. Semana que vem a gente vai ter uma outra oficina também de novo. Se vocês quiserem indicar para alguém, é só entrar lá no meu Instagram, no meu link, que se inscreve na oficina. Vai ser bom também, tá bom? Gente, tamo junto. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.